Gente, Ana Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o discurso do Gilmar Mendes contra o Congresso Nacional. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá? Se você está no computador, arrasta o mouse, perde esse tempinho, um segundo, arrasta o mouse, vai lá, clica no botãozinho de se inscrever. Se você tá no celular, eu não sei, eu não lembro como é que faz, mas deve ter algum botão aí e se inscreve agora, tá? Não deixe pro final do vídeo, não deixe para, depois eu me inscrevo. Vai lá, perde um tempo agora vai lá e se inscreve, tá? Vamos pro vídeo do ministro Gilmar. Vamos lá. Emendas constitucionais, há inclusive, diante da repercussão que possa haver sobre a questão, eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional. Gente, o ministro Gilmar está falando sobre uma série de iniciativas que o Congresso está tentando fazer para restringir o poder dos ministros do STF, né, tá? Porque o Congresso entende que os ministros, principalmente o Gilmar, estão fora aí do rumo que o ministro do STF deve ter e estão levando a instituição para um caminho muito perigoso de influência na política partidária, tá? Então, assim, o Gilmar já começa demonstrando por que essas PECs são necessárias, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente entender. O Gilmar, que inclusive semana sim, semana também, dá entrevista sobre política, né? Impressionante. Ou ele dá entrevista, ou ele fala durante a sessão. Isso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o Senado Federal, mas assim, não é o que está sendo discutido aqui, tá? Ele vai falar aqui contra essas PECs que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, mas que não tem nada a ver com o que está sendo discutido aqui. E ele sempre faz isso. E o STF tem feito isso também. O Barroso, principalmente, tem usado sessões do STF sobre processos que não tem nada a ver, para na abertura das sessões ele discursar contra alguma coisa que ele ache errado vinda do Congresso Nacional. Vamos ouvir aqui a fala do Gilmar, para vocês entenderem. Eu acho também muito perigoso estimular a postura do Congresso Nacional. Não tem que achar nada do Congresso Nacional, para começar. Não tem que achar nada. O senhor não tem que achar nada do Congresso Nacional. O senhor é o ministro do STF, não deveria nem estar se manifestando sobre essa situação aqui. Tá? Mas vamos lá. No momento em que a gente está vivendo, veja, nós estamos falando de 4, 5 emendas constitucionais. Há, inclusive, 2 mandados de segurança com o ministro Cássio, tratando, talvez, de matérias de cláusula pétrea. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro, ele fala sobre o Congresso Nacional, atinge, né, o Congresso Nacional. Segundo, ele já adianta o voto aqui. Não vamos ser inocentes aqui, não. Porque ele falou assim, que talvez atinjam cláusulas pétreas. Isso aqui não é talvez, isso aqui é a posição do ministro. Tá? E além da posição do ministro, isso aqui é uma ameaça ao Congresso Nacional, dizendo o seguinte, se vocês votarem isso daí, a gente derruba aqui. A gente, né, pela liderança aqui do ministro Gilmar Mendes. Então, está tudo errado. Essas PECs é uma PEC para que o Congresso Nacional poderia sustar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma outra PEC que restringe as decisões dos ministros monocráticas, né, as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E a outra, que foi a última, é uma PEC que tira os ministros do STF do TSE, porque tem ministros que funcionam tanto no STF quanto no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Você pode entender, eu até compreendo que você acha que a PEC de sustar as decisões do STF é inconstitucional. Eu até compreendo, é um debate válido. Mas você achar, por exemplo, que essa PEC que tira os ministros do STF do TSE é um ataque ao Supremo Tribunal Federal é absurdo. É absurdo. Não tem cláusula pétrea nenhuma sendo violada aí. Tá? Isso aqui é um recado que o ministro está passando, a falar, Congresso, isso aí que vocês estão fazendo é inconstitucional. Não deveria fazer isso aqui em sessão de um julgamento que é uma outra coisa. Ministro, se você acha inconstitucional, espera chegar no seu colo e aí você vota. É constitucional? É inconstitucional. Não manda recado, que isso não faz parte da função do ministro do Supremo Tribunal Federal ser um comentarista de política. Tá? Função do ministro do Supremo Tribunal Federal é julgar. Ponto final. Ponto final. O senhor não tem que ficar dando entrevista toda semana sobre política, porque não é entrevista que o senhor dá, com todo respeito aqui, não é
assim, o entrevistador perguntando assim, ministro Gilmar, você como professor de direito constitucional, qual é a sua posição sobre uma eventual PEC sobre XYZ? Não, as entrevistas que você dá normalmente são assim, o jornalista, ministro Gilmar, qual é a sua posição sobre a PEC X? E aí você está adiantando a sua posição, você está comentando sobre política partidária, fora quando o jornalista não te pergunta sobre ex-presidente Bolsonaro, sobre presidente Lula, sobre projeto de lei de alguma coisa, sobre necessidade de investimento do governo, sobre política pública, enfim, é um desastre. E isso aqui também, essa fala também, é preocupante. E é justamente para sinceramente, eu fico maluco, porque toda semana é isso. Eu vou procurar algum deputado, alguma deputada, para propor uma legislação que evite que o ministro, que o ministro não, que ministros e juízes fiquem se manifestando na imprensa sobre temas que eles vão tratar. Já existe isso, já existe essa previsão, tá? Se não me engano, na lei orgânica da magistratura, né, que o ministro não pode adiantar o seu voto, mas como vocês podem ver aqui e podem ver na imprensa, o ministro não está nem aí. Nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o ministro Luiz Roberto Barroso, nem o ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Eles falam sobre qualquer assunto de política partidária e não estão nem aí. E é isso aí. Ó, acabou de falar. Não é uma entrevista, mas acabou de adiantar aqui. Não, que talvez atinjam cláusulas pétreas. E por que ele diz talvez atinjam cláusulas pétreas? Porque a PEC, a proposta de emenda à Constituição, né, a proposta de emenda constitucional, ela só pode ser julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal se ela atingir cláusulas pétreas. Se não, por pior que ela seja, o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada. Entendeu? Entenderam? Uma delas que revive um dispositivo da Polaca. Para aqueles que não sabem, os estudantes que estão nos acompanhando, a Polaca é a Carta de 37 de Getúlio Vargas, que estabeleceu que o Congresso poderia cassar decisões do Supremo Tribunal Federal. E, para aqueles que sabem, não houve. Se o ministro quer usar a história para fundamentar essa posição dele, o ministro também deveria ver a história das anistias no Brasil para também fundamentar a sua posição, ministro, sobre a anistia que está sendo discutida no Congresso Nacional, sobre os envolvidos lá no 8 de janeiro, que o senhor já se manifestou contra. Mas ali você não cita a história, porque você participou do julgamento da DPF, se não me engano, acho que é 153, que é sobre a lei da anistia da ditadura militar, e lá, e aí que eu estou falando para vocês, tá? Mas o ministro não vai ouvir isso aqui, mas lá, o relator dessa DPF, que foi o ministro Eros Grau, o relator cita várias anistias que o Brasil teve e que o ministro simplesmente ignora na hora dele falar sobre a anistia do 8 de janeiro. Ignora. E, nessa oportunidade do julgamento da lei da anistia da ditadura militar, o Supremo julgou válida e constitucional, uma lei de anistia da ditadura feita pela própria ditadura, do Congresso da época. Né? Durante a ditadura, gente. 1979. Agora você vir falar assim, não, mas a anistia estava um processo de transição e é para isso que serve a anistia. Não é só para isso, não. Não é só para isso. A anistia vem muito antes até do conceito de Estado-nação, gente. Então, assim, querer atribuir uma interpretação falsa a essa lei da anistia que está sendo discutida lá no Congresso Nacional por causa da história, mas aí depois querer querer sustentar, né, a posição de inconstitucionalidade dessa PEC de sustar pela história é completamente incongruente. Mas de incongruência eu não posso aqui ficar cobrando, porque senão também é cobrar demais. Cobrar coerência de algumas pessoas, gente, é cobrar demais. Não esperem isso, tá? Houve Congresso em 37. Então, quem exerceu esse poder na fórmula enquanto das cláusulas transitórias foi o presidente ditador Getúlio Vargas, que cassou decisões do Supremo.
Nós estamos vivendo essa quadra. Portanto, não está vivendo quadra nenhuma. Não está vivendo quadra nenhuma. Aquilo ali era uma constituição de uma ditadura. Nós estamos em um período democrático. Ponto. Nessa época da ditadura, ministro Gilmar Mendes, não existia, por exemplo, um inquérito secreto no Supremo Tribunal Federal da época, ou mesmo lá com o presidente, o ditador Getúlio Vargas, que investigasse toda e qualquer pessoa que morasse no Brasil. Como tem um inquérito chamado Inquérito das Fake News, que tem esse poder, que tem essa atribuição, que não tem supervisão. Nem a ditadura do Estado Novo tinha esse poder. Fez isso. Não tinha, na ditadura do Estado Novo, uma multa de 50 mil reais, né, fazendo aqui o anacronismo, para qualquer brasileiro que usasse o Twitter. Nem o Getúlio conseguiu pensar em falar assim, cara, acho que eu falei o seguinte, eu vou multar todos os brasileiros que cometam tal ato. E não interessa de intimação, não interessa esse negócio de ele não é parte no processo, não interessa. Nem o Getúlio fez isso. Mas aí, essa decisão brilhante do seu colega ministro Alexandre de Moraes, o senhor também silencia, né? Nós não podemos voltar à súmula. Então, gente, é isso. Tá? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se inscreva no canal que vai vir mais coisa. Sempre vou comentar essas pérolas aí do ministro Gilmar, do ministro Alexandre de Moraes, né? Alguma outra coisa que vem aí dos nossos ilustríssimos, né? Então, é isso, gente. Até a próxima.